Olá pessoal, é muito bom estar com vocês. Eu sou Cícero Ribeiro e nós vamos conversar, fazer uma reflexão sobre este livrinho aqui, A Teogonia de Hesíodo. Nós já falamos no vídeo anterior um pouco sobre Gaia, quando Gaia surge em meio ao caos, em meio à escuridão, em meio ao abismo, e ela transforma todo aquele ambiente num local seguro. E nós temos que observar que, mais do que todo aquele significado, que nós abordamos no vídeo anterior, de Gaia como a primeiro herói, ou melhor dizer, a primeira heroína do mundo ocidental clássico, através da mitologia grega, muito mais do que isso, e muito mais também do que entender que aquilo que nós damos à luz como um trabalho, como uma reputação, que muito mais do que essa reputação, esse trabalho, exercer uma certa opressão sobre nós, como acontece com Urano, que Gaia gera Urano, engendra de Urano e dá luz a Urano, e Urano é o céu estrelado que clareia toda aquela situação. E por isso, muitas vezes, nós, no nosso trabalho, nós somos pressionados pela nossa própria reputação, somos, entre aspas, oprimidos pela nossa própria reputação. Muito mais do que isso, nós começamos a perceber algo interessante também dentro da mitologia grega, quando analisamos do ponto de vista simbólico, porque o começo do mundo grego, entre aspas, esse começo, ele se dá com dois elementos muito importantes, que é o abismo e a escuridão. Então, o que havia no mundo grego, no caos, era um ambiente que era totalmente desprovido de luz, e ele era um ambiente extremamente arriscado, perigoso, por assim dizer. Bom, quando nós olhamos esse ambiente inicial, nós às vezes somos forçados a nos questionar por que o mundo grego ele começa, novamente entre aspas, com essas características. E não é difícil nós percebermos que na nossa vida, sempre que nós formos começar alguma coisa, nós estaremos envolto em meio ao caos. Sempre tendo como ponto de vista a abordagem do Dr. Richard Buxton, que entende o caos como um ambiente desprovido de iluminação e perigoso, o abismo. Não é? Todas as vezes que você for começar alguma coisa, que eu for começar alguma coisa, eu vou estar nesse ambiente, um ambiente que é incerto. Quando a gente está num ambiente escuro, ele é incerto. Eu não consigo ter certeza de nada. Por quê? Porque eu não vejo, eu não consigo enxergar e não consigo ter precisão. Por exemplo, essa caneta que está aqui. Se eu fosse conhecer essa caneta somente pelo tato, eu saberia dizer até mesmo a marca dela. É uma caneta tradicional, caneta Bic, então eu saberia dizer qual marca seria. Mas algumas características mais aprofundadas me escapariam. Por exemplo, eu não saberia dizer se ela é da cor preta, como efetivamente ela é. Não é? Isso estaria, eu não saberia, por exemplo, dizer qual é o estado de desgaste da tinta. Se está aqui, se está aqui, se está aqui, ou se não tem nenhuma tinta na carga. Eu não saberia dizer isso. Então são elementos que me escapam quando eu não tenho a luz. Então a ausência da luz confere incerteza. Não é? E o risco é trazido pelo abismo. Então nós temos um ambiente de incertezas e de riscos que configura um ambiente perigoso, para usarmos uma palavrinha só. Bom, vamos ver isso na prática? Vamos colocar, por exemplo, uma pessoa que está se sentindo mal. Ela começa a sentir uma coisa no peito e tal, e começa a ficar preocupada. Ela não sabe o que tem. Então ela está o quê? Um ambiente que existe uma incerteza. Ela não sabe o que sente. Mas também existe o quê? Um risco. Porque ela pode ter um problema sério, ela está sentindo uma pressão no peito.
Então o que ela tem que fazer? Ela tem que lançar luz sobre esse ambiente. Para lançar luz sobre esse ambiente, ela precisa fazer o quê? Procurar um médico, realizar alguns exames para que a luz seja trazida sobre esse ambiente e se retire dali as incertezas e, naturalmente, se tome conhecimento daquilo que a pessoa realmente tem. Então, normalmente é isso que acontece. Uma pessoa vai mudar de residência, como eu, por exemplo, mudei de Minas Gerais, de Muriaé, em Minas Gerais, para Bagé, no Rio Grande do Sul, 2.200 quilômetros de distância. Então, quando eu me preparei para vir para cá, eu tinha incertezas demais. Era tudo uma escuridão total. Com o advento da internet, nós começamos a fazer pesquisa, minha esposa fez pesquisas, então nós começamos a conhecer a cidade pela internet, saber como é que era a cidade, os costumes, né, a proximidade com a fronteira com o Uruguai, aquela coisa toda. Né? Então foram retirando um pouco daquela escuridão e eu comecei a ter acesso a comecei a enxergar alguma coisa por meio do conhecimento que me foi chegando. Claro que quando eu cheguei aqui, aí sim, eu tive noção perfeita de onde eu estava. Agora, eu preciso pensar o seguinte: será que sempre que eu lanço luz sobre alguma coisa, eu consigo retirar os riscos daquela coisa? Porque o ambiente era assim, a escuridão representava as incertezas e o abismo representava os riscos, configurando um ambiente, para definir uma palavrinha só, perigoso. Quando eu lanço luz sobre um ambiente, eu consigo retirar o perigo? Será que sempre eu faço isso? Nem sempre. Vamos voltar àquele exemplo do homem que se sente uma pressão no peito. Ele tem uma dúvida, ele tem uma incerteza, ele não sabe se tem um problema sério ou se é apenas uma coisa temporária, passageira, alguma coisa que ele comeu e fez mal. Então ele tem essa incerteza, mas o peito está com a pressão. Ele pode ir ao médico, chegar no médico, fazer o eletro, fazer um ecocardiograma, fazer um exame de imagem mais complexo e o médico fala: olha, você não tem nada, realmente foi alguma coisa que você comeu, ou foi um esforço que você fez, ou alguma outra coisa e está tudo certo. Nessa perspectiva, houve ali a diminuição dos riscos e, naturalmente, do perigo. Só que, se esse mesmo homem fizesse este exame e detectasse, por exemplo, uma cardiopatia qualquer, ele teria eliminado o perigo, os riscos? Não, ele não teria eliminado os riscos. É ao contrário, ele tomaria consciência que efetivamente ele corre um certo risco. Então nem sempre o conhecimento, nem sempre saber as coisas será algo que vai retirar o risco da situação que nós vivemos. Mas então por que eu devo buscar sempre o conhecimento? Porque é sempre importante nós buscarmos saber das coisas. Justamente porque nós temos, ao saber da situação, nós temos condições de adotar uma atitude para enfrentar a situação. Não é? Se esse homem que nós demos como exemplo percebe que tem um problema cardíaco, ele começa imediatamente a cuidar desse problema cardíaco. Não é? Agora, se é muito comum nós vemos isso, né? Pessoas que sentem alguma coisa e não vão no médico por medo de terem certeza de uma dúvida que já trazem consigo. Esse é o problema que muitas vezes nós enfrentamos. As pessoas às vezes preferem não tomar conhecimento das coisas por medo de ter certeza de uma dúvida que já traz consigo. Eu vou dar um exemplo para vocês dentro da mitologia grega, na Odisseia. Na Odisseia tem um momento em que Odisseu, ou Aquiles, eu prefiro o nome Odisseu, porque é o nome grego dele, Aquiles é o nome latino, né, que os romanos deram a ele. Odisseu é obrigado a passar com a sua tripulação por um conjunto de ilhotas onde moravam as sereias. E então, diante daquela situação, ele foi orientado por uma ninfa
olha, cuidado, você vai passar ali, você vai ter as sereias, e as sereias, elas têm o poder de cantar uma música, e ela canta a música, você vai bater com o navio lá nas pedras, vai afundar o navio, vai morrer todo mundo, e ele foi orientado. E ela, mais do que orientar sobre a situação, ela sugeriu que ele tomasse alguns cuidados para evitar isso. Então ele pega a cerinha, a cera que a abelha produz, e coloca nos ouvidos de toda a tripulação. Mas quanto a si, ele ordena que seja ele amarrado com cabretes no mastro do navio. E a ordem era: não me solta, eu posso falar o que quiser, eu posso gritar, eu posso chorar, eu posso urrar, não me solte. E assim acontece. Odisseu passa com a sua tripulação por aquele lugar, ninguém escutou nada, a sereia se matou de cantar lá, ninguém ouviu nada, passaram tranquilos. Odisseu quase se desespera. Ele grita, ele pede desesperadamente para que o soltem, porque ele queria pular no mar para se encontrar com as sereias. Mas isso não acontece, porque ele estava amarrado. Então a gente percebe, olha que coisa interessante. Conhecer as coisas, conhecer o canto da sereia, às vezes é perigoso. O conhecimento, para algumas pessoas, dependendo da situação que ela está, dependendo da situação que ela vive e dependendo de como ela encara a própria vida, é uma situação que pode colocá-la em risco. Porque tem pessoas que não têm preparo para enfrentar determinadas situações. Infelizmente, nós vemos pessoas tirando a própria vida diante de uma situação difícil. Nós não estamos aqui julgando ninguém, não é esse o nosso objetivo, não é? Quem sabe o que cada um sente é cada um. Então não estamos aqui julgando. Mas existem pessoas, por exemplo, que entram em depressão porque houve um telejornal. E a orientação dos médicos, principalmente no período de pandemia e pós-pandemia, eu cansei de ver isso, era médico orientando as pessoas a não assistirem tanto telejornal. Por quê? Porque os telejornais dão sempre ênfase a tragédias, a problemas difíceis, a mortes, né? É aquela coisa, parece até um jogo de futebol, colocava lá, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, e parecia que torcia para que morresse mais gente. Então a pessoa vai ver uma situação daquela, realmente fica difícil. A vontade é de quê? É de pular do navio. Não tem mais esperança, não tem mais expectativa e é o que vai acontecer. A mesma situação é o aquecimento global. Toda hora você vê alguém falando aí que o mundo vai acabar, né? As previsões do Al Gore, a maioria delas não se cumpriram, né? Os ursos polares continuam no o Polo Norte continua existindo, as montanhas continuam geladas, a Groenlândia cresceu ao invés de diminuir, como ele falou, né? Então tá tudo indo tranquilo, mas tem gente que ouve isso e entra em desespero. Então, às vezes, é melhor tapar os ouvidos. Mas será que seria conveniente nós nos colocarmos à parte daquilo que acontece no mundo? Será que seria conveniente para nós, como pessoas? Não seria muito mais fácil nós fazermos como o Odisseu, que se amarrou no mastro principal do seu barco e enfrentou essa situação? É muito mais fácil. Porque nós não podemos nos negar a conhecer a realidade que nós vivemos. Quando alguém se nega a participar e conhecer a realidade que vive, ele está se negando a uma posição de ser um marginal à realidade que vive. Ele vai ficar à margem daquilo que todo mundo está vivendo. E isso é muito complicado, não é? Então, o que Odisseu fez? Odisseu dá uma ordem: olha, me amarre ao mastro principal do meu navio. E quando ele faz isso, ele estava se ordenando aos seus navegadores que o prendesse a um elemento extremamente simbólico. Porque o mastro do navio é aquilo que sustenta a vela. A vela é aquilo que impulsiona o navio. É aquilo que dá equilíbrio ao navio. É aquele elemento que vai desde a estrutura lá embaixo
nas galeras, lá embaixo, no subsolo do navio, até lá em cima. Esse elemento, ele é um elemento extremamente importante, porque ele que impulsiona, ele que dá equilíbrio, ele é a alma, podemos dizer, da embarcação. E esse elemento, por ter essa ligação tão profunda com a embarcação, ele vai simbolizar para Odisseu todos os valores que ele possui com relação à sua própria vida. Aquele barco era a vida dele. Ele era um navegante. Não é? Então ele se amarra. Olha, eu estou muito bem definido na minha vida. Daqui eu não saio. Não tenho o que fale que vai mudar a minha postura frente à vida. Eu sou um navegante e eu vou continuar navegando. Não é? Né? Aquela historinha, se não ventar, reme. Os gregos faziam isso, literalmente. Quando não tinha vento, eles iam para os remos e remavam. Não é? Então isso é uma posição que mostra uma definição muito séria dele com a sua própria vida, com a sua própria opção de vida. E quando ele faz isso, ele está muito bem definido com relação a tudo aquilo que ele acreditava ser a vida de um grego. As suas tradições, a sua cultura, a sua lei, tudo aquilo que ele entendia ser como cidadão grego. E ele então se amarra ali e ele consegue enfrentar todas aquelas dificuldades. Ele sente, mas ele enfrenta. E todo aquele que se permite amarrar aquilo que é o sustentáculo da sua própria existência, e aí nós precisamos de conhecer aquilo que vai até o fundo da nossa alma, né? Os nossos valores morais, éticos, espirituais, aquilo que sustenta toda a nossa existência. Quando nós conseguimos ter a condição de nos amarrar a estes valores, nós temos condições de tomar conhecimento de qualquer coisa. Podemos ver qualquer coisa, podemos enxergar qualquer coisa, podemos ouvir qualquer coisa. Podemos sentir? Sim, vamos sentir. Mas não vamos nos atirar do barco, não vamos nos desesperar, não vamos perder a razão. Algo que o grego valorizava muito, né? A razão, né? Aliás, Odisseu era filho, né? Tratado como filho pela deusa Atena. E a deusa Atena é a deusa, além de ser a deusa da guerra, é a deusa da sabedoria, a deusa da mente lúcida, da mente clara. E quando nós estamos amarrados aos nossos valores, nós conhecemos os nossos valores éticos, morais e espirituais, nós temos condições de tomar conhecimento de qualquer coisa. Até mesmo de um problema de saúde sério, até mesmo da iminência de uma demissão, até mesmo de uma dificuldade familiar, né? Nós temos condições. Não que não vamos sofrer, é diferente, nós vamos sofrer, mas nós vamos conseguir superar. A mitologia grega ela é assim, ela aponta para nós algumas situações que já nos prepara para a vida como de fato a vida é. Afinal de contas, é um texto que traz consigo a sabedoria de centenas de anos, né? Esse texto foi tanto Homero quanto Hesíodo, ano 800, ano 600 a.C., mas são textos que vinham de muito tempo e trazia consigo toda essa carga de conhecimento, de sabedoria para todos nós. E eu queria finalizar voltando um pouquinho a falar sobre a situação que é geradora, né? Gaia gera Urano, que é o céu estrelado, e torna o mundo um lugar seguro. O interessante é que logo no início, a mitologia grega ela mostra que ela acredita no indivíduo. Gaia, a partir de si, ela gera Urano, essa grande heroína da mitologia grega. Ela, a partir de si, ela gera Urano.
Ela não precisou de chorar, ela não precisou de se escabelar, ela não precisou de gritar, ela não precisou de ajuda. Ela foi capaz. E isso mostra para nós que a mitologia acredita em nós. O pensamento mitológico, ele acredita em nós. E isso é muito importante para a gente. Porque às vezes a gente não acredita na gente. Mas quando a gente vê, que Hesíodo já mostrava que na mitologia grega nós éramos dignos de alguma fé, de alguma crença. Olha, você pode, você tem condições. Gaia foi um exemplo, você também pode. Você está no meio dessa dificuldade? Ótimo, você tem condição de superar. Como? Se esforça, Se esforce um pouquinho, busca saídas, converse com um amigo, não importa. Mas nós temos a condição. Nós vamos ver a filosofia, por exemplo, Platão, quando fala da alegoria da caverna, ele vai dizer que o homem que sai da caverna, ele sai obrigado. Ele é obrigado a sair da caverna. Já no pensamento mitológico, Gaia não é obrigada. Ela sai porque ela quer. Ela sai daquela situação porque ela quis sair daquela situação. Não foi obrigada. Ela desejou aquilo. E isso para nós é uma lição de vida. Porque nós queremos sair, se nós quisermos, nós temos muita possibilidade de atingir esse objetivo. Bom, espero que tenha contribuído com você de alguma forma. O nosso tempo é sempre muito curto e o assunto é muito rico. Então, a gente fica aqui nesse malabarismo, tentando dar conta da riqueza que existe dentro desses textos maravilhosos, especialmente da mitologia grega. Um grande abraço, até a próxima.